Fala galerinha, tudo bom? Aqui é o Franco com vocês para a gente resolver a questão 17 da prova da Unesp da segunda fase do vestibular do meio do ano de 2025, beleza? Então, é, antes de mais nada, se inscreve no canal porque aí vocês conseguem acompanhar as novas resoluções que a gente vai postando aí ao longo dessa reta final de ano, né? Então, bora lá fazer a leitura aí, discutir um pouco esse exercício que trabalha com o assunto de reações orgânicas, né? E também com equilíbrio de ionização de ácidos. Então vamos ver o que ele fala aqui. Ele diz assim, ó, considere as seguintes informações sobre o ácido benzoico, um composto de grande importância para a indústria química, alimentícia e farmacêutica. Reage com álcoois formando diferentes compostos empregados como aromatizantes artificiais. Então, aí fica a dica, né? Mas se ele fala de um ácido reagindo com álcool, e ainda mais como produto um aromatizante, a gente está trabalhando ácido mais álcool, reação de esterificação aqui. Vamos ver se nos itens ele vai discutir isso. 2. Em água, ioniza-se, originando uma solução aquosa ácida segundo o equilíbrio. O meu amigo aí já deu o equilíbrio de ionização do ácido benzoico. E diz ainda que uma solução aquosa de 0,01 mol por litro de ácido benzoico apresenta pH 3 a 20 graus Celsius. Boa. Item A. Escreva a fórmula estrutural do ácido benzoico, beleza? Fórmula estrutural, indicando todas as ligações químicas entre os átomos dessa substância, beleza? E aí, segunda parte, vamos ver. Dê o nome da função orgânica oxigenada, presente no composto formado pela reação do ácido benzoico e do etanol. Boa. Então vamos lá. É nessa primeira parte que ele pega a estrutura, a forma estrutural do ácido benzoico, tem que só tomar cuidado de entregar o que ele está pedindo. Então tem que representar todas as ligações. Você não pode fazer fórmula simplificada. Tem que demonstrar a ligação carbono-hidrogênio, que é aquela que às vezes a gente dá uma omitida, é, de forma explícita. Outra coisa que não dá para usar, não dá para usar fórmula de linha, certo? Porque tem que mostrar todas as ligações, incluindo carbono e hidrogênio. Então vamos lá, bora lá. Então no item, primeira parte aí do item A, se ele quer a fórmula estrutural do ácido benzoico, é importante o aluno saber, né? Certo? Que essa primeira parte do ácido benzoico está associada a um anel aromático, um anel benzênico, e aqui a gente tem um, certo? Grupo carboxila ligado a esse anel aromático. Então bora lá. Vamos fazer assim. C, dupla C, simples, dupla C, simples, dupla C, simples. Fechamos aí a parte do anel aromático. Aí a gente tem agora o grupo carboxila. C, dupla O, O. Aqui que é importante, gente. Você tem que mostrar a ligação é, oxigênio e hidrogênio, porque ele pediu todas as ligações. Só que aí não esquece, né, das ligações carbono e hidrogênio. A gente tem um hidrogênio ligado aqui, mais um, mais um, mais um, e aqui o último. Toma cuidado aqui, pelo amor de não colocar um outro hidrogênio aqui, porque esse carbono já tem os 4 elétrons compartilhados. Fechou? Então vamos aí, fechamos a primeira parte. A segunda parte dessa questão, ele pede para você dar o nome da função orgânica formada. Do ponto de vista de comando, o que o candidato teria que entregar é literalmente éster, nome da função orgânica. Fechou? Você não precisa equacionar a reação de esterificação. Mas aqui, como a gente está discutindo um pouco a resolução, acho que vale a pena a gente fazer mostrar isso, né? Então, por exemplo, quando eu falo do ácido benzoico, né? Então, C6H5COH, reagindo com um álcool qualquer, ou por um OH e por um R aqui. O que é importante entender? Que o OH, né, do, do ácido se junta com o H, fechou? Do álcool para dar origem à água. E aí o resto, né, acaba se unindo, formando aí C6H5COR. E esse grupo aqui, ó, C dupla O ligado em cadeia carbônica, representa a função
éster, beleza? Agora, de novo, do ponto de vista de comando, que o exercício está pedindo é só função éster. Fechou, beleza? Boa. Vamos para o item B de bola agora, né? Então, no item B, ele fala assim, escreva a expressão da constante Ka do equilíbrio de ionização do ácido benzoico. Então, escrever a expressão. Esse exercício é um exercício clássico, né? Até bem direto, não precisa fazer conta aqui, é só a expressão da constante de equilíbrio. E a segunda parte deve ter a ver com conta, né? Já que demos dados lá. Calcule o valor aproximado dessa constante a 20 graus Celsius com base nesses dados fornecidos. Então, bora lá. Se eu estou falando de constante de equilíbrio, a primeira, você tem que sempre se pautar no equilíbrio químico. A vantagem desse item B é que o enunciado te dá, né, o equilíbrio de ionização. Ele fala, o ácido benzoico ioniza da seguinte maneira. Você tem lá C6H5CO aquoso em equilíbrio com C6H5CO menos aquoso mais H+. Ele até foi legal, né, porque ele escreveu a ionização sem considerar, por exemplo, escrever a água, né, enfim, junto como reagente, dentro lá dos reagentes para dar origem ao H3O+. Eu teria que saber que a água não entra na constante de ionização. Ele foi mais direto, foi mais amigo, né, a gente agradece a banca e bora lá. Então, a constante de acidez, ou constante de ionização do ácido benzoico, né, vai ser o quê? Vai ser produto sobre reagente. Então, é concentração de C6H5CO menos vezes concentração de H+, sobre concentração de C6H5COH. Notou? Essa é a expressão do Ka. Você não precisa, nesta parte da resolução, fazer a conta. A conta vem na sequência. Beleza? Então, bora. Vou até pôr aqui do lado, porque aí a gente consegue discutir já uma parte aí da próxima questão. Boa. Agora, a segunda parte desse item B, você pedir para fazer a conta, né? Então, para pedir para fazer a conta, o que é importante entender aqui no processo? Ele dá informações, ele fala, olha, uma solução tem 0,01 mol por litro de ácido benzoico, tem pH 3, beleza? O que isso significa? É que a gente vai fazer algumas considerações. Se a solução, por aqui do lado, tem pH igual a 3, isso significa que a concentração de H+, vale 10 a menos 3 mol por litro, beleza? Então, como é que eu fiz essa relação? Lembrando a definição de pH. pH é o quê? É menos log da concentração de H+, certo? E se você pensar na definição de log, né? Que é, se passar esse menos para lado de lá, vai ficar um menusinho aqui, né? E aí fica 10 elevado a menos pH é igual a H+, beleza? Bom, o que a gente acaba concluindo, então? Que no equilíbrio, eu tenho 10 a menos 3 mol por litro de H3O+. Que outras informações que eu preciso para chegar no valor, né, da constante de equilíbrio? As outras concentrações. E aqui tem algumas informações importantes. Primeiro, na ionização, a proporção entre o H+ e o benzoato, que é esse ânion que está aqui, é 1 para 1. Então, se formou 10 a menos 3, inicialmente não tinha nada dos dois. Se formou 10 a menos 3 mol por litro de H+, também formou, no equilíbrio aí, 10 a menos 3 mol por litro de benzoato, que é o C6H5CO-. Falta a quantidade, a concentração, na verdade, do ácido benzoico no equilíbrio. A concentração inicial é esse valor que ele deu aqui, ó. 0,01 mol por litro. E aqui a gente vai fazer uma suposição, né, uma simplificação, considerando que essa concentração praticamente não se altera devido à ionização do ácido benzoico. Pelos valores que ele deu aqui no enunciado, ela até se altera, né, porque o valor que a gente chegou aqui, ó, 10 a menos 3 é 10% de 0,01, um valor até que relativamente alto, tá? Então, a gente vai supor aqui, para facilitar a nossa vida, né? Se você quisesse fazer com o valor, fazendo a conta, eu acho que também daria, né? Mas a gente vai considerar que isso aqui é aproximadamente 0,01
mol por litro. A gente está considerando que a concentração no equilíbrio é praticamente igual à concentração inicial. Com os dados que são fornecidos nesse exercício, até deve fazer a conta, né? É seria o quê? 0,01 menos 0,001, você chegaria que dá exatamente 0,009. O que a gente está considerando é que 0,009 é aproximadamente igual a 0,01. Isso facilita um pouco as contas, tá? Fechou? E tem um detalhe importante, que na maioria dos exercícios desse conteúdo que cai no vestibular, essa aproximação aqui, ó, que é a concentração do ácido, né, que cai ácido, né, inicial é praticamente igual ao do equilíbrio, é o que mais aparece, tá? Geralmente os valores são mais favoráveis para você fazer essa simplificação que a gente fez aqui. Então, bora fazer conta, né? Então, vou substituir na expressão da constante de acidez os valores que ele deu aí. É 10 a menos 3 vezes 10 a menos 3 dividido aí por 10 a menos 2. Isso dá, aproximadamente, aqui já é um aproximadamente também, né? 10 a menos 4 mol. 10 a menos 4 sem unidade. Desculpa. 10 a menos 4. Em linhas gerais, é, eu acho que do ponto de vista de você, aluno que está resolvendo essa prova, mas se você fizer essa discussão aqui, mostrar essa questão da aproximação, tranquilo você usar é, o valor aproximado para a concentração do ácido benzoico no equilíbrio, fechou? Boa. De novo, ainda mais porque na maioria dos exercícios esses valores são bem diferentes, né? A quantidade que ioniza é muito menor do que a quantidade inicial. Aí essa aproximação fica melhor ainda. Beleza, gente? Então, se você gostou da resolução, curte, compartilha, ajuda a gente a divulgar essas resoluções para outras pessoas. E se você quiser alguma resolução, só mandar aí nos comentários que a gente dá uma olhadinha. Falou, galera. Tchau, tchau.